Oi, eu sou o Dri, seja bem-vindo. O Aldebaran venceu a batalha contra o Reinhard e conseguiu fugir. Apesar dele não ter derrotado o Santo, não é só a derrota que configura uma vitória. O objetivo dele era escapar e ele conseguiu. Porém, os seus problemas não acabaram, e agora ele vai ter que encarar a Felt e sua tropa de mais de 500 cabeças. Agora o Aldebaran se vê numa situação complicada, até mais complicada do que a batalha contra o Reinhard, já que usar os números contra o Aldebaran é muito eficiente. Se ele será derrotado ou não é outra questão, mas o fato é que o Aldebaran detesta enfrentar uma porrada de gente. Depois de ter enfrentado o absurdo chamado Reinhard, ele vai ter que encarar um absurdo que é o exército que a Felt levou para enfrentá-lo. Mas, antes do vídeo começar, não esquece de deixar o like, de se inscrever, de comentar, compartilhar. Para quem quiser me ajudar financeiramente, o link do LivePix vai estar aí na descrição. E também não esquece de conferir o link para a Amazon que vai estar aí também. Lá tu vai poder comprar os volumes oficiais e traduzidos da Light Novel. Agora vamos pro resumo. Seguindo o padrão dos capítulos recentes, nós começamos esse capítulo com o POV da Petra ao loop do Subaru, ainda no Castelo dos Sonhos. Minha compensação, isto é, aquela bruxa estava brincando com o Subaru. Isso ficava claro pela impressão maligna que ela exalava no ar. Ela era uma bruxa, afinal. Antes, ela havia pedido para que o garoto esquecesse que eles tinham se encontrado. Mas e agora? O que aquela bruxa pediria dessa vez? O lenço que Petra me deu quando parti para o santuário? Eles pediram para que pudessem gritar pare, até que suas gargantas se destruíssem, mas não havia garganta para que eles pudessem fazer isso. Eles queriam se jogar na frente da bruxa aterrorizante para gritar pare. Não importava o quanto eles tentassem gritar pare, não importava o quanto seu coração quisesse isso, o quanto sua alma quisesse isso, eles não poderiam pará-los. O preço pela festa do chá foi pago. Do fundo do meu coração, estou ansiosa pela sua próxima visita. O preço foi pago. Aos poucos, um ligeiro senso de alívio e felicidade começou a brotar. Porém, a bruxa havia se interessado neles. Isso era muito aterrorizante. No que será que eles tinham se metido? Eles não sabiam. Mas agora eles estavam de volta naquele espaço escuro e gelado. Mas agora eles lembravam da festa do chá. Porém, algo era estranho. Onde está Emília? Aquilo era estranho, não só porque era uma situação em que eles não estavam acostumados. Era estranho porque não devia estar acontecendo. Eles, que já retornaram tantas vezes, estavam acostumados com as coisas acontecendo de formas diferentes, dependendo das escolhas que eles fizessem. Mas dessa vez, aquilo não devia acontecer. A Emília assumiu sem um motivo aparente nesse loop. Algo tinha que estar errado, mas o motivo disso se tornaria óbvio ao sair da tumba. Lá fora, tudo estava coberto por sombras. A dona daquela escuridão que engolia tudo só poderia ser uma. Aquela bruxa. Aquela que era mais assustadora do que a bruxa que criou aquele santuário. E não importava o quanto eles gritassem pare, não importava o quanto eles chorassem e rejeitassem aquilo, o quanto resistissem, aquilo não iria acabar. Esse POV termina com a narração se perguntando se, no meio de tudo isso, eles tinham contribuído com algo. Agora nós voltamos ao Aldebaran. O grupo escutou a voz da Felt e o Henkel entrou em pânico. Era confuso como a Felt foi capaz de localizar eles. O Aldebaran também estava espantado, principalmente porque ele atualizou a matriz há 15 segundos atrás, tornando um desvio de caminho impossível de acontecer. Ele estava constantemente atualizando a matriz com o intuito de evitar um ataque surpresa, mas o tiro saiu pela culatra. Ai Ai já pergunta se não é hora de usar o Henkel de isca, mas o próprio Henkel retruca. Ele é o atual líder da Casa Astra, então a facção Felt poderia aproveitar a chance para matar ele e tomar o controle dos terrenos que ele tinha posse. O Aldebaran também pensa que usar o Henkel de isca seria ineficiente, então ele manda os dois esperarem ali enquanto ele ia dar uma olhada na situação. O Henkel fica incrédulo com as palavras dele, dizendo que Ai Ai é uma shinobi. Se tem alguém que devia investigar a situação, devia ser ela. Mas Ai Ai pergunta se essa era a melhor escolha, e o Aldebaran diz que sim. Ai Ai tenta acalmar o Henkel, dizendo que é melhor o Aldebaran ir, porque ninguém além dele seria capaz de pensar num plano tão louco quanto usar o dragão divino em fazer esse plano dar certo. O Aldebaran então segue em direção ao lado de fora da floresta. Lá, ele encontra uma garotinha de cabelos dourados, Felt. Ela estava esperando ele do outro lado da planície. A garotinha comenta sobre a coragem do Aldebaran de se expor assim, apesar da situação. No momento em que ele começou a andar em direção à planície, o Aldebaran começou a calcular qual seria a força que a facção Felt, presente ali, teria. As principais peças já foram removidas, Reinhard e Ezo. Flan também não estaria ali, então só sobraram os 3 bandidos, Graces, a irmã mais nova, e o velho gigante. Também tinha Felt, mas mesmo que ela fosse forte como a Priscila, o Aldebaran não seria derrotado, já que no 1 contra 1,
nem a Priscila teria chances contra a estrela seguidora. Porém, as expectativas do Aldebaran foram totalmente destruídas. Ele esperava um grupo de 5, no máximo 6 pessoas, esperando ele para batalhar. Mas naquele grupo que a Felt trouxe, havia uma tropa de mais de 500 pessoas. O POV muda. A Felt é uma garota que nasceu e cresceu na favela da capital de Lugnica. Por ter uma vida cheia de dificuldades, ela acabou desenvolvendo habilidades necessárias para a sobrevivência. Ao ser levada para a mansão do Reinhard pelo próprio, ela constantemente tentava fugir daquele lugar. E mesmo hoje, ela ainda competia com ele em algumas coisas. Por causa disso, as suas habilidades evoluíram bastante. Hoje em dia ela não ignora nada que possa causar qualquer desconforto nela. Essa sua intuição foi utilizada nessa situação, quando ela recebeu uma mensagem informando sobre tudo o que rolou na Torre de Pleiades. A gente volta um pouco no tempo, para um momento onde o Reinhard ainda estava com a Felt. O santo diz que precisa se apressar, mas a Felt interrompe ele. Ela acha aquela situação muito estranha. Era como se o inimigo quisesse que a luta acontecesse naquele mar de areia. Ela até lembra do Reinhard falando que ele fica mais fraco naquele deserto. O Reinhard explica que ele não é compatível com o miasma que ronda aquele lugar, mas ele tem que ir mesmo assim. A Felt sabia que ele iria, não importasse o que ela dissesse. Então ela deixou ele ir com uma condição, que ele levasse geral junto com ele até parte do caminho. Essa era a única coisa que restava a se fazer. O Reinhard tinha que ir. O inimigo era muito perigoso. Não só ele derrotou Ezo e a Flam, como ele também fez com que o dragão divino cooperasse com ele. Essa situação tinha o potencial de se tornar a maior crise que o reino já enfrentou. A Felt, ainda assim, diz estar confusa com tudo isso. Ela diz que, de qualquer maneira, as pessoas iam ficar sabendo sobre o que ele fez no momento em que vissem o dragão divino. Mas ele fez algo tão chamativo mesmo assim. Ela suspeita que ele tem alguma precaução contra o Reinhard, mas mesmo se ele tivesse, não tinha muito o que fazer. O Reinhard teria que lutar. Então a Felt dá uma única ordem para ele. Ela ordena o santo que ele não se segure, que ele use todo esse poder absurdo e vença aquela luta. Depois desse diálogo, 4 pessoas entram no cômodo que eles estavam. 3 eram adultos que estavam ofegantes, e a última era uma garotinha, dizendo que as carruagens estavam prontas. Numa única viagem, o Reinhard tinha levado todos que seriam necessários para parar o Aldebaran para o local onde a batalha aconteceria. Depois disso, ele partiu para enfrentar a estrela seguidora. Mas alguns momentos depois disso, eles ficaram sabendo sobre a aparição da bruxa da inveja. O velho Ron estava surpreso. Ele não conheceu o Aldebaran e pergunta para Felt se ele era tão louco assim. O velho Ron até fala que mesmo nos seus dias de glória, ele jamais teria pensado em um plano assim. A Felt se lembra das vezes que viu o Aldebaran e pensa que nunca teve uma má ou boa impressão sobre ele. Para Felt, ele não era diferente do Félix ou do Subaru. Ele só parecia alguém que era leal à sua mestra. A Felt começa a lembrar da Priscila e na possibilidade do Aldebaran ter sucumbido ao desespero. Ela ouviu sobre a morte da Priscila. Mesmo agora, essa notícia não parecia real para Felt. Ela pensa que não existe algo como um humano imortal, e que como alguém de fora, ela pode lidar com essa notícia. Mas não foi assim para Aldebaran. O velho Ron questiona qual seria o objetivo dele, se esse fosse o caso. Se poderia ser uma tentativa de destruir o mundo, ou algo assim. A Felt pensa que não seria impossível, mas o Latch chega ali e especula que talvez o que o Aldebaran queira não seja a destruição mundial. Isso porque ele não se juntou com a bruxa para matar o Reinhard, que seria o maior obstáculo para qualquer um com esse objetivo. A partir daqui, a facção Felt começa a pensar numa contramedida e a cena muda. Ainda no POV dela, o grupo estava recapitulando as informações que eles tinham. A batalha do Reinhard estava rolando no deserto e o Aldebaran escapou e foi para outro lugar. Eles sabiam dos movimentos do inimigo até aquele ponto, mas chegou neles a informação de que testemunhas avistaram o dragão divino indo para o norte. Obviamente isso era estranho. Os planos do Aldebaran eram super meticulosos. Então por que deixar tão à mostra o corpo do Vulcânica? Aquilo era claramente uma distração. Muito pelo fato do dragão divino estar voando a uma altitude que as pessoas poderiam ver a olho nu. Ele queria passar a impressão de que estava indo para o norte, enquanto tomava outro caminho. Então se não era para o norte nem para o leste, que é de onde ele veio, só sobrava sul e oeste. Por isso não poderia ser por causa de toda a situação que rolou lá, da aliança com a facção Emília e tal. E eles já tinham eliminado a opção do Aldebaran descontar a raiva no mundo com uma destruição mundial. Então muito provavelmente ele não estava indo para lá para fazer o Império pagar por ter matado a Priscila. Se baseando em puro instinto, a Felt especula que ele vai para o oeste. Já que o dragão divino está indo para o norte para servir de distração, noroeste também não é uma possibilidade. Só resta 2 localidades. A partir daqui, só restava ir de encontro com ele. A Felt mandou que os poucos soldados do exército que era responsável pelo território Astra evacuassem as áreas que o Aldebaran poderia passar. E então, 3 vozes surgem na companhia da Felt. Um deles era um demi-humano com as feições de um porco.
Ele era um homem musculoso, com um tamanho similar ao do velho Ron. Outro era um homem de aparência estranha, com tatuagens do símbolo que representa a justiça, a balança, como no signo de Libras. E a outra era uma mulher morena, bonita e que estava vestida com roupas que não deixavam a entender que ela iria participar de uma batalha tão grandiosa. Esses eram os líderes de grupos criminosos que agiam e controlavam o submundo da cidade dos Dragões de Terra, Flanders, uma cidade ao norte do território Ástria. Esses três eram, respectivamente, os líderes das facções criminosas chamadas Moeda de Prata Negra, A Balança e Prisão do Jardim de Flores. A Felt se impressiona com o tanto de gente que foi ao seu apoio, até mesmo desejando poder mostrar essa vista para o Reinhard. A vista de mais de 500 pessoas reunidas para enfrentar o inimigo que nem o próprio Santo da Espada foi capaz de derrotar. Ela vira de costas em direção à floresta e, tomando a liderança daquela vanguarda, ela declara: Ei, você consegue me ouvir, não consegue? Eu sei que você tá aí, maldito do capacete. O POV muda. O Aldebaran tá em choque pelo fato da Felt ter trazido tanta gente para enfrentar ele. O Aldebaran se aproxima dela e começa uma conversa, tentando conseguir o máximo de informações que ele pudesse. Mas a Felt interrompe o cara, dizendo que ela e o velho Ron entraram no consenso de que a primeira coisa que eles deviam fazer é calar o Aldebaran. No momento em que ele ouve isso, um mau pressentimento envolve ele, e esse pressentimento logo se provaria real, já que a Graces, a irmã mais nova da Flan, sai da entrada da floresta, onde ela estava escondida, e acerta um chute na nuca do Aldebaran. Ele cai no chão e, antes que perca a consciência, ele ingere o veneno. Essa foi a ação que ele mais repetiu em toda sua vida, um hábito gravado não só na sua mente, mas também na sua alma. Ei, você consegue me ouvir, não consegue? Eu sei que você tá aí, maldito do capacete. Ele havia voltado no tempo, e na sua cabeça já tinha começado a contagem, marcando aquele loop como o seu primeiro, naquela que seria uma longa batalha. Agora ele teria que enfrentar uma dificuldade diferente da que ele teve que lidar na luta contra o Reinhard. Dessa vez era pior, já que ter que enfrentar vários inimigos de uma vez só era muito difícil para Aldebaran. Era de fato a melhor tática que um inimigo poderia usar contra Aldebaran. E assim, finalizamos o capítulo 18. Nesse capítulo a gente também teve a Petra lendo o livro do Subaru. Dessa vez essa parte vai ser interessante também, porque é aqui que o Subaru percebe que a Sata é a cara da Emília. A Petra sabe muito bem que as pessoas comparam a Emília com a bruxa por causa da aparência dela. Mas e agora que a Petra vai ter confirmação de que elas são realmente parecidas? A Petra está descobrindo muita coisa com esse livro dos mortos. É nesse loop que o Subaru se finaliza com aquele lenço que a Petra deu para ele. Esse POV dela talvez acabe nesse momento. Eu digo talvez porque foi o que eu falei no vídeo que eu resumi o capítulo 16. A Petra teve acesso ao loop do Grande Coelho, e isso não faz sentido. A princípio, os livros do Subaru são divididos por loops, e a descrição que a Petra tem no POV dela no capítulo 16 é a descrição da última cena do loop do Grande Coelho. Tem até a descrição de um dos coelhos entrando pela garganta do Subaru. Então talvez ela acorde quando esse loop acabar, ou talvez não. O jeito é esperar para ver o que vai rolar. Personagens novos foram apresentados nesse capítulo. Talvez vocês não conheçam esses 3 personagens líderes de facção que foram apresentados nesse capítulo. Eles só apareceram em Inside Story, e é uma que rola antes do arco 5. Eu posso trazer ela aqui pro canal caso vocês queiram. É uma side story bem legal. Rola umas paradas bem da hora, e tem uma gostosa. Acho que isso por si só já vale. Mas eu tô só falando. Se eu não me engano, é nessa side story que nos é apresentado o grupo secreto chamado 6 Línguas. Esse grupo é um grupo secreto que tem o intuito de proteger o reino, se eu não estiver enganado. Eu só não sei quando eu lançaria ela. Acho que talvez eu possa trazer ela na semana que vem. Não nessa, na outra. Ou talvez depois. Enfim, eu vou tentar trazer ela. Enfim, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e de conferir os links na descrição. Espero que tenha gostado do vídeo. Muito obrigado por ter assistido do início até o final. Valeu, falou e nos veremos em breve.